Senhoras e senhores, bora, cara, bora começar mais um Multimix. Bem-vindos, muito bem-vindos. Todos os dias tu já tá ligado que a gente tem esse encontro marcado aqui no canal Multi-RS e também na TV Cultura pra trocar uma ideia com as pessoas mais legais, mais interessantes desse nosso mundão de Deus. Portanto, já põe pra despertar desde agora o teu celular, põe a TV pra ligar sozinha, tá ligado? Vai olhar no YouTube também, porque tu pode curtir os bastidores e extras do programa lá pelo Instagram. Instagram é ótimo, né? Instagram.com/canal Multi-RS. E também pode ver o programa a qualquer momento, em qualquer tela que tu tenha no teu micro-ondas, se quiser, desde que tenha YouTube, youtube.com/canal Multi-RS, combinado? Aí o meu Instagram apareceu antes aqui, né? O _ Capu, aproveita e me segue também. Por quê? Porque a partir de agora, a gente vai falar pra galera que curte instrumentos musicais, pra quem é músico e sabe o quão importante é tratar bem o seu instrumento. Portanto, depois da vinheta, bora falar sobre luthieria por aqui. Jack Silva, professor, luthier, o cara que manda aprender e manda soltar quando o assunto é consertar o teu instrumento que tá meia boca, ou regular, aquela regulagem clássica, né, mano, velho? Prazerzaço, meu. Estamos há um tempão aqui conversando. É um cara que eu sigo há muito tempo e eu vejo os milagres que tu faz de vez em quando, tá ligado? Tem uns que parecem uns birimbau que tu consegue resolver. É o birimbau de 6 cordas. Né? É, o birimbau de 6 cordas. Então vamos conversar sobre isso, cara. Como é que, pra começar, vamos desde do princípio da tua história. Por que tu caiu na luthieria? Curtia muito rock and roll. Aí tinha banda de garagem assim, com a galera. Clássico. E aí, os instrumentos bem precários, né? Começava a mexer, fuçar, até que brilhou de fazer aula pra aprender, né? Mexer nos instrumentos. Isso com quantos anos? Idades. Mas era guri ainda? 18, Caraca, gurizão. 19, por aí. É. E aí, entrei no mundo da luthieria e depois eu resolvi ingressar na licenciatura. Eu fiz licenciatura em música. Legal. Para continuar na música, né, dando aula e tal. Mas na licenciatura que eu fiz na UERGS, na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, eu acabei entrando para aula de violão clássico, né? Violão erudito. Eu dou aula de violão clássico, né? Eu dou aula de musicalização em escola municipal. Perfeito. Eu sou concursado em 2 municípios e aí tenho no currículo, né? As turmas de 1º a 5º ano tem aula de música semanalmente. Legal. Mas aí na graduação eu fiz o violão clássico como instrumento principal, né? Que a gente tem que fazer um instrumento ao decorrer da graduação. E eu senti a necessidade de ter o meu instrumento de luthier, né? Quando a galera entra pro violão clássico, pensa-se em comprar um violão de luthier que tem uma madeira mais nobre, sólida. Um trabalho bem mais pensado que aquela coisa mais industrial. É, né, de cara? linha. Tá. A gente falou isso no programa, inclusive, hoje no cafezinho, que rola antes do nosso Multimix lá na Rádio Mix. A gente falou sobre isso, sobre a diferença do instrumento feito em linha, aquele que tem todo o cuidado, toda, né? O acompanhamento da madeira e tudo mais, né? Sim, aí acabei pensando ou em comprar, adquirir para dar continuidade para recital e tudo mais, ou fazer um curso de construção. Então eu encontrei um senhor chamado Rua Santorion e infelizmente hoje falecido, mas aí ele dá a oportunidade de tu realizar o curso com ele de construção e no final tu saía com o violão. Construir enquanto curso. Legal. Essa era a ideia do curso. Então, ao mesmo tempo que eu comprei o meu instrumento, eu fiz o meu instrumento. Putz, legal. Sim, é um instrumento que tinha a tua mão ali, o teu rendimento em cima. Agora, essa questão da confecção, tu ainda tá trabalhando bastante em cima ou tá mais na questão da regulagem? Como o meu trabalho principal é o professor de música, no meu concurso, eu utilizo a luthieria como um complemento e junto com as profissões, né? E acabo sempre encontrando contatos nesse meio, porque tu tá dando aula, daqui a pouco chega algum pai de um aluno ou o próprio aluno que precisa dessa manutenção, porque é difícil de ter contatos, principalmente na parte de interior, sabe? Sim. E aí... E luthier é que nem mecânico, cara. Depois que tu acha um que tu... É que nem barbeiro. Depois que tu achou o que encaixa contigo, tu não solta mais, porque é a confiança de além de ser o instrumento ter um valor sentimental, é um investimento alto, né, cara? Pro cara que trabalha com música, a questão dos instrumentos em si. Agora, o que tu mais pega, assim, cara? O que mais acontece nas tuas regulagens? Ócios do ofício, né? Mas o que mais entra é pepino. Só bomba.
headstock quebrado, o tampo empenado, coisas roots, né, pra poder fazer. Mas a gente resolve. Porque na verdade, além da questão técnica, claro, tu conseguir salvar alguns não tem salvação. Eu digo que todo instrumento tem um limite, né? É uma coisa orgânica e que ela vai até um certo ponto de conforto, ou de tocabilidade. A gente não consegue ultrapassar uma linha de alcançar uma utopia no instrumento que não tenha uma madeira boa, que não tenha uma estabilidade boa, que foi feito em linha, muito de qualquer jeito. É difícil, né? Não, e até porque tu vê uma galera que, esse violão era do meu avô, por exemplo. Pô, Isso legal. acontece. Tem muita gente. Eu tenho lá em casa, o primeiro que eu tive na minha vida, um cavaquinho Del Vecchio. Deve ter uns 60 anos, mais ou menos assim. Só que, claro, né, velho, com o tempo, ele não é pra tocar. Ele me ajudou muito no meu começo como instrumentista, mas ele não é mais pra tocar. Ele tá exposto, tem a história dele inclusa ali, mas não vou porque eu sei que ele tomou tanta porrada da vida já, sabe? De temperatura e tal. E eu acho que pra quem mora no Rio Grande do Sul ainda é mais louco, né, cara? Porque aqui a temperatura, um dia tá 62 graus, outro dia tá menos 40. E aí? E o que influencia bastante é a umidade, né? Umidade. E... é o maior vilão? Eu diria que a umidade e o armazenamento, né, do instrumento. Tá. Porque tu deixar o instrumento um instrumento principalmente antigo, né? A madeira, ela vai trabalhando com o tempo. Então ela não, o instrumento que tu tem hoje, ele não tá na sua plenitude de tocabilidade, de sonoridade. Com o tempo ele vai se ajustando, a madeira vai trabalhando, e se tu armazenar ele de uma maneira errônea, ele acaba empenando, acaba estragando, e aí não tem mais volta. E tu tem o problema de se vale ou não a pena. Sim. Porque como tu comentou, esse violão, esse cavaco era do meu avô. Eu queria arrumar, mas eu vou gastar o valor de dois instrumentos novos, sabe? E às vezes o arrumar é pra tu conseguir fazer com que ele consiga aplicar, mas ele não vai ter a mesma sonoridade, até porque tu falou, a madeira trabalhou, ele não é mais aquela composição inicial dele, já mudou por questão de alma e tudo mais. Agora, a galera que te procura é mais quem tem instrumento pra regular ou quando compra um instrumento novo de loja, assim, e vê, putz, foi feito em série e vamos ter que arrumar isso aqui. Esse é um equívoco das pessoas, né? Que é mais para regulagem de instrumento. Mas o que deveria ser também é de adquirir o instrumento e regular, porque o instrumento, claro que hoje já tem lojas e empresas que já entregam o instrumento regulados, mas de linha, assim, de fábrica, não sai ele regulado, né? Então seria importante a gente sempre fazer uma manutenção com o luthier para ajustar o instrumento ao teu toque, né? Porque ele vem com as coisas acima, nut, rastilho, corda, vem tudo acima para tu poder ajustar para ti, porque é difícil a gente voltar, então é mais fácil a gente baixar material do que colocar. Mas esses instrumentos que tu trabalha, normalmente, o que é o mais difícil de fazer, assim? A questão de madeira empenada, a questão de a galera tá quebrando e tal. O que tu acha que é o que são mais displicentes quando a questão é a manutenção de instrumento? A parte de empenamento, de torção, na verdade, é a coisa mais difícil, porque instrumentos com tensor, hoje em dia, a maioria dos instrumentos, até com os mais em conta, vem com tensor para a gente ajustar o empenamento do braço, mas o que complica muito o serviço é quando o braço do instrumento, ao invés de estar empenado, ele está torcido. Aí o trabalho é um pouquinho mais pegado, às vezes vai ter que tirar traste, fazer uma retífica, às vezes vai ter que trocar a escala, e aí acaba agregando valor no orçamento. Mas na tua família, cara, tinham pessoas que já trabalhavam com instrumentos, com luthieria, ou com música em si, ou tu foi um cara que caiu no meio da música sem ter uma referência familiar disso? Não, cara, na luthieria acredito que eu seja pioneiro na família, mas de música, o meu avô tocava gaita ponto, e aí... Que é o instrumento mais difícil do mundo, ó. Eu nunca aprendi. Eu fui fazer uma matéria uma vez sobre um lugar que afina gaita. É Casa da Gaita Ponto, acho o nome, inclusive. E o cara mostrou como é que ele afina uma gaita. Cara, são cento e tantas palhetinhas, cada uma na sua afinação. Só pra afinar, eu já cansei. Mas ainda pra tocar, pra aprender a tocar aquele negócio. E, cara, saxofone, violino e gaita são os três que eu acho mais... São meus sonhos, mas também eu acho os mais impossíveis de trabalhar. Agora, porque eu acho legal, assim, que a gente falou agora de trabalhar também em escola e tudo mais, né? Como é importante desde cedo já o incentivo à vivência da música, né, cara? Como a música muda a vida das pessoas, sabe? Tanto na questão social quanto na questão psicológica também, né? Sim. É muito importante a questão da música, principalmente na educação básica dos
anos iniciais e educação infantil, porque é ali que tu vai trabalhando o repertório da criança, né? Para quando ela chegar na fase adolescência, fase adulta, ela já ter uma bagagem com ela e não acabar caindo nos meios de comunicação que vem de coisa que talvez não seja tão interessante do que cultura propriamente dita, sabe? Até porque, cara, a gente vive num país tão rico musicalmente e culturalmente. E que a gente acaba negando isso. A gente acaba negando isso porque não conhece. Porque não tem acesso cedo. E quando tem acesso ao que vem na internet. A galera mais nova especialmente, né, cara? Eu lembro quando eu comecei a tocar, assim, comecei a me envolver mais com a música, e o cara começa a trabalhar com música, tu começa a não ter mais preconceitos. Começa a consumir e entender a beleza de todo tipo de som, todo tipo de instrumental. E no Brasil, o que tem de instrumento que é só brasileiro, tá ligado? Tem muita coisa que realmente a gente brincou agora que, o violão que é um berimbau. Pô, o berimbau é um instrumento brasileiro. Tá, tem matriz africana e tal. Agora, ele foi moldado como ele é hoje no Brasil. Sim. Tu trabalha com quais instrumentos mais loucos que tu já trabalhou, assim? Que tu fica só nessa função, contrabaixo, violão e tal, ou tu já trabalhou com coisas mais diferentes? Cara, a coisa mais doida que eu mexi foi em alaúde, né? Que é instrumento medieval, um troço doido, sabe? Mas o alaúde, tu consegue comprar ou ter alguém que faça aqui, ou ele importa e depois manutenção é por aqui mesmo? Não, tem luthiers que fazem. Caraca! Até esse meu professor, o Santarion, ele fazia o alaúde, daí o trabalho mais tri que tem no alaúde é tu fazer a roseta dele, que é no próprio tampo, né? Tu esculpindo pedacinho por pedacinho ali, fazendo, não só fazer o buraco ali da boca do violão, que o pessoal às vezes esquece, cara, que a questão do luthier, claro, tu regular ou tu fazer um instrumento, cara, tem uma questão artística nesse negócio. Tem, cada luthier tem a sua característica, né, de arte mesmo, cara. Pô, tem algumas pessoas que eu já convivi assim, que, meu, parece que é mistura de verniz com mármore, com não sei o que, tu diz, isso aqui eu inventei. Sabe? Tipo, é uma técnica, e uma galera aqui do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma referência muito boa de luthiers, né, cara? De confecção de instrumentos, Sim, assim. tem uma galera. Agora, qual que tu já fez que tu achou mais legal, assim? Ou tu ficou só naquele violão que tu fez? Não, eu fiquei no violão que eu fiz e os demais trabalhos foi concertos e manutenções, né? Legal. E algumas coisas de restauração também. Agora, quais são as dicas que tu dá, cara, pra galera assim mais, tipo, sei lá, tem um contrabaixo, tem um violão, tem um cavaquinho, coisa assim. O teu trabalho é mais com cordas, né? Sim, sim. Quais são Apesar de eu não ser de instrumento principal de cordas, que eu trabalho cordas. Mas não fez violão? Sim, mas é que antes de entrar na graduação, eu já tocava trompete. Caraca, mano, nada a ver com violão. Projetos, né? Comecei de criança em projetos e acabei tocando em fanfarras, bandas marciais. Legal. Né? E aí, hoje eu toco na Escaverna, banda de ska aqui da Grande Porto Alegre. E sou luthier também da banda. Assim, imagina, tendo em casa já um cara que vai regular tudo. A banda que tem os instrumentos mais regulados do mundo é a Escaverna, tá ligado? Os caras que mais tem essa... Agora, o que tu trouxe nessa caixinha aqui? O pessoal falou, a caixinha tá divertida. Cara, essa caixinha aqui é um trampo que eu... Deixa eu mostrando aqui pra... Pensei que na 2 fora desenvolvido por mim, mas a gente acaba descobrindo que no mundo as energias se conectam e um cara lá no Uruguai lá já fazia também. O que temos aqui dentro desse monte de madeiras? Então, cara, olha! Esse aqui é uma canela de vaca, 3 milímetros para rastilho pestana. Tu tá usando o osso pra fazer a função? Tem osso e tem, que loucura. Tem madeira também. O que é o que aqui? Esses aqui são peças de osso que já tá calibrada para confecção de nut e rastilho. E nut de guita também, que é a mesma espessura de que o rastilho. Que loucura, mano. Isso aqui muda muito na timbragem? É o que eu considero a parte principal em instrumentos acústicos. Por quê? Pela vibração? Pela vibração, porque a corda, não tanto no nut, mas mais principalmente no rastilho. Porque é a corda que vai vibrar, vai passar a vibração para esse cara. Esse aqui é de roxinho. Tá. Né? Vai passar para esse cara, que esse cara vai passar para o resto do violão. Então, o que peca os instrumentos é quando eles utilizam material de plástico. Né? Plástico. Quando tu vai numa loja comprar, tu comprou, sei lá, um cavaquinho, um violão, assim, tu vai comprar, vai estar esse carinha aqui, ó. E o instrumento vai ser 1.500 pila. Que vai ser com essa porcaria. Plástico puro. E se tu testar na questão de rigidez, tu já sente que ela... maleável pra caramba. E esse aqui o cara quebra no meio do programa, o cara quebra o negócio, tá ligado? E esse aqui, é roxinho. Pô.
Literalmente um tronco, tá ligado? Quanto menos malhável, mais vibração? Quanto maior a densidade do rastilho, é melhor para vibração espalhar para o cavalete e... Pô, não precisa dizer, né? Isso aqui é um tronco, literalmente, é um pedaço de madeira, e madeira muito consistente, apesar de ser fininha. Agora, aqui a gente não tem o que falar. Esse é o clássico. Esquece, osso é osso, parceiro. Osso de quê? Canela de vaca. De vaca? É. Caraca, mano, que lindo, mano. Agora, como é que tu monta isso aqui? É por instrumento ou tu tem um padrão e tu... Os instrumentos de fábrica, de linha, eles já seguem um padrão, né? Do tamanho padrão. Mas os instrumentos, talvez, mais top de linha aí, de luthiers, tu vai ter que moldar no instrumento, porque ele sempre muda um pouquinho da característica do luthier também. Sim, é feito por uma máquina, é feita por um ser humano. Né? Às vezes é 3,1 milímetros de espessura, às vezes é 2,9, daí tu vai ter que lixar pra servir certinho. E é legal porque, além, claro, você falou, as energias se conectam porque certamente alguém já teve essa, vou testar. Eu tenho aqui uma canela de boi e vou pegar pra tentar fazer um instrumento assim. Agora, todos os instrumentos, quando tu vai regular, tu faz alterações também, por exemplo, assim, trocar o rastilho, botar um novo. Instrumentos acústicos eu faço principalmente com o roxinho, né? Que é um brinde da casa, né? Tipo, já deixar ele bem interessante. Agora, legal. Se a pessoa quer o osso, aí eu faço no osso também, porque é o clássico. Mas a tua procura atualmente maior é com relação à regulagem por a madeira trabalhada ou para deixar mais confortável o instrumento? Para deixar mais confortável, principalmente que a galera pede, né? Para baixar a corda, porque não consegue tocar, tá doendo o dedo, Pro cara que tem um violão em casa, tá olhando agora, vai dizer, vou ver se meu instrumento tá regulado ou não. Como é que eu sei se ele tá regulado ou se ele precisa de uma regulagem? Principalmente é sonoridade. Tu vai tocar, tu vai sentir que não tá soando legal isso, né? E questão de conforto, porque aí entra a questão da individualidade de cada um, né? Pode ser que tu gosta do instrumento com uma altura, agora falando em números, né? De 2 milímetros de altura da corda, ou não, eu quero socado lá embaixo, 1 milímetro. Cara, se puder deixar, inclusive, atrás do braço, melhor, tá ligado? Eu só quero encostar pra aquele vibro. Agora, pra trastejar, uma barbada, né? Sim, esse é o detalhe, né? Agora a galera chega, eu quero bem baixinho, daí tu deixa bem baixinho, aí tu vai senta o braço. Aí trasteja tudo. Né? Daí tem que ter o equilíbrio, tem que conversar com o cliente pra ver o que ele toca, como ele toca, pra entregar o melhor resultado. Cara, impressionante, né? O que a gente falou agora, a questão de conforto. Eu ganhei de uma marca famosíssima de instrumentos, me mandaram lá um cavaquinho lindo, assim, ó, um captador Fishman, lindo, maravilhoso. Agora, ela também falou, como ele é feito de fábrica, ele veio completamente desconfortável pra tocar. Gravei o vídeo com os caras e ele tá parado lá faz 2 anos já, coitado, sabe? E é um instrumento maravilhoso. Até, inclusive, eu vou... Pós-programa, vou orçar com o homem, porque realmente é um pecado. Instrumento parado é energia parada, né, cara? Energia potencial e cultura e arte parada. Então não é legal isso aí. Só que, claro, eu tenho outros instrumentos que eu tenho um apego maior. E aí a gente vem na questão da confecção. Porque os meus oficiais, instrumentos de madeira oficiais, são instrumentos luthier. Porque parece que a atenção dada ali foi muito maior, até porque para desregular demora muito mais. Também, né? Ele tem uma consistência muito maior. Com certeza. Agora, vale a pena tentar regular em casa, assim, alguma coisa? Tem algum limite de, não, até aqui tu pode fazer em casa, a partir daqui, cara, é complicado. Hoje tá muito fácil de tu ter acesso à informação, né? Então, tem canais que tu consegue encontrar no YouTube, por exemplo, que te dão dicas de manutenção. Aí, se tu se sente seguro e confortável, é interessante tu arriscar. Talvez ter um instrumento que tu tenha mais básico, assim, é legal de mexer. Mas aí chega num ponto que começa a ser um pouco mais complexo, daí talvez... Né? E é um caminho sem volta. Tu mexeu, tu vai ou regular ou tu vai piorar muito a situação. Né? Por exemplo, o tensor, né? Se tu vai regulando... mais um pouquinho, mais um... Deu. Quebrou. Foi pro saco. Seus ídolos, pausa rápida, porque temos agora um papo muito legal pra trocar uma ideia com o meu amado Capu sobre a nossa amada Ubra. Portanto, Capuzinho, assina a bronca aí. Vai. Capuzinho, é o seguinte, matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui o teu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Então faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para muito além do ensino escolar. Aqui tu encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores também e ainda com
conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em novos alunos uma mentalidade empreendedora. E tudo isso com preparação para os vestibulares e Enem, inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Então acessa aí ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. É aí que eu me refiro quando eu me refiro, meu brother. É aí que eu me refiro quando eu me refiro, tá ligado? Por quê? Porque sempre que tu quiser entender um lugar legal, quer conviver com um lugar legal, quer conviver com pessoas legais, e especialmente viver educação, vem pra Ubra, cara. Porque a Ubra, além de ser a casa, a nave-mãe aqui do nosso canal Multi RS, também da Rádio Mix, é um espaço que respira educação e o networking rola com a galera incrível também, além, claro, de várias alternativas de curso e tudo mais. Portanto, se quer curtir e quer procurar o teu futuro, vem pra Ubra também. Combinado? Agora, cara, eu quero algumas dicas, velho. Tá? O nosso tempo tá voando aqui, quando o papo é bom, o tempo voa. Agora, eu quero algumas dicas de assim, cara, tem um instrumento em casa, quero manter ele por uma vida útil maior. Os 3 principais itens que tu acha que a galera não se dá conta, não cuida, e o instrumento acaba dando uma defasada. Cara, o primeiro que eu acho muito importante é a questão do armazenamento, né? O que eu considero uma eficiente é suporte de paredes, sabe? Claro, bem fixo e tal, deixa na parede ali. Não é melhor vai ficar de pé do que deitado? Eu considero de pé melhor, porque assim tu não vai ter o problema de algum mau jeito para empenar. Agora, se tu conseguir ter um local apropriado para o instrumento, para tu deixar ele deitado até de barriga para baixo, assim, que daí fica retinho, bonitinho, tranquilo. É, porque na real a gravidade vai trabalhar em cima daquele braço, né? É, porque se tu deixar ele virado assim, sem apoio no braço, como eu geralmente deixo ali, principalmente instrumento que tem o headstock com a inclinação, vai estar apoiando a ponta do headstock no braço, vai ter aquela tensão no meio. Tem algum problema de deixar o instrumento assim? Essa é a principal problema, porque ali o tensor não consegue ajustar. Porque aquele suporte de instrumentos que ficam deitadinhos assim do lado do outro, sabe? Que a gente tem muito show assim e tal. Tem o que é de pé e tem os mais deitadinhos, tá ligado? É, o problema é tu deixar um longo período de tempo naquela posição. Tá. Aí sempre buscar não deixar o total peso no braço. Até tem um em casa também para colocar meus instrumentos, aí eu sempre procuro deixar ele com que ele fique encostado no ganchinho, não assim na parede. Não deitadão. É. E aí a questão também do local de armazenagem, né? Um local com ar-condicionado pegando direto no instrumento também prejudica. Isso, cara, muda muito a temperatura, é muito sabe? difícil, né, cara? Tipo, ainda mais quem mora em apartamento que nem eu, assim, que não tem, todo apartamento ligou o ar no quarto e gelou a sala. Tem que fazer, sabe? Mas agora, e tá pegando o sol da rua. Sabe? Principalmente acústicos, né? De luthier, que é maciço, acaba podendo trincar a madeira, assim, porque ela trabalha, né? Tá muito úmido, seca tudo. É um pecado isso, cara. Na verdade, e a questão que tu falou de armazenar, o ideal é ficar dentro da case? Seria bom a case, porque a case ela tem uma estabilidade na temperatura, né? Tem um controle na temperatura. Tá. Não trabalha tanto, né? O pico não é tão alto como se deixar ele exposto. Às vezes a galera investe muito no instrumento e esquece que investir numa case também, né? Esse é o problema, não se tem uma case em casa, então o melhor é deixar ali na parede, sabe? Agora, a segunda coisa que eu acho importante é a questão da higiene. Pro instrumento e pro músico também. Claro que o instrumento ele foi feito para tocar, a gente não pode levar as coisas assim... Sim, tá também como um diamante que não pode ser aplicado. Tem que sentar o braço, tem que fazer música, é para isso que o instrumento foi feito, né? Mas a questão da higiene eu considero muito importante para a questão do braço, começa a mão muito suja, com oleosidade e tal, começa a criar um fungo, uma bactéria ali verde que dá para ver, e tu pode acabar tendo uma intoxicação também, né? Pô, imagina. É um ponto importante. Sim, isso também trabalha na madeira, acabou. A madeira já vai pro saco também dessa brincadeira aí, né? Porque se tu não tiver a higiene de limpeza no instrumento, só vai acumulando. Mas isso é particular de cada um. Enfim. E questão de componentes metálicos, assim, de limpar, passar um paninho seco, assim, para poder, depois que o cara toca, tá, pra suor, não né, oxidar, cara? Ferragem e tal. Cara, e na verdade, assim, quem quiser procurar o teu trampo, faz como? Quem quiser acessar, eu consigo te mandar daqui a pouco pra ter uma ideia de como é que funcionou a questão desse instrumento por foto, tem que levar, e onde é que é o teu estúdio? Cara, eu trabalho com agendamento, né? Aí entra em contato na página ali do Instagram, a Aor. Aqui, ó, tá aqui já o Instagram, ó, Jaque Silva. AOR Luthieria. E aí fala ali que a gente marca pra receber
lá no meu ateliê, ou eu também, como eu sou de Novo Hamburgo, eu posso também fazer uma mão de pegar na estação, porque a gente tem esse benefício do trem, né? Uhum. Tem estação, a galera de Porto Alegre pode pegar o trem, fica mais fácil, né? Do que ficar É o que eu farei nas próximas horas, cara, porque eu tenho tanta coisinha lá em casa que precisa dar uma tapeada, porque realmente assim, você falou, cara, é sol, é ar-condicionado, é transporte às vezes, aí o cara deixa um tempo ali, tu vê, putz, já deu uma trabalhada na madeira, então, velho, prazerzaço, tamo muito junto. Sabe, né, cara, instrumento é como se fosse um filho, tá ligado? Cuida dele pra caramba, até porque se o teu som vai ser legal, não é só culpa que tu toca bem, também consequência do teu instrumento tá tudo bem tratado. Portanto, sigam este homem. Tô ficando por aqui, tô de volta amanhã às 5 horas da tarde com mais um Multimix. E aproveita e compartilha o programa de hoje no YouTube pra todo mundo que curte instrumentos musicais, tem banda e tudo mais, conhecer várias dicas sobre luthieria. Combinado? Até amanhã. Falou aí.